Uma boa noite a todos, então. Vamos iniciando o nosso 5º dia de palestras. Quero agradecer a presença de todos. Uma boa noite. Primeiramente, quero desejar um feliz Dia dos Professores para todos os professores, aqueles que são responsáveis por nos guiar em nossos caminhos, responsáveis por fazer grandes profissionais hoje em dia, e antigamente também. Quero agradecer aos meus professores também, por sempre estarem me ensinando e evoluindo meus conhecimentos. Uma boa noite ao professor, muito obrigado pela sua presença, uma boa noite ao meu colega. Antes de começarmos e passar a palavra para o meu colega, vou reforçar algumas coisas que a gente sempre diz para vocês em todas as palestras. Ao final da palestra, será respondidos os questionamentos e as dúvidas. Vocês podem mandar ali pelo chat. O link também da presença será disponibilizado no final da palestra. Aí vocês preencham para a gente poder ter a presença de vocês para a certificação. Uma excelente palestra para todos. Não esqueça de mandar suas perguntas. Uma boa palestra para o professor e para o meu colega. E agora eu passo a palavra para ele. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite ao meu colega, boa noite ao professor. Queria aqui, em meu nome e em nome do CEAL, desejar um feliz Dia do Professor a todos os professores que até hoje cruzaram meu caminho, a todos os professores que ainda cruzam meu caminho e que ainda vão cruzar. Quero deixar aqui um agradecimento especial também à minha mãe, que foi minha professora e é professora. Então, um feliz Dia dos Professores a todos. Dando continuidade, então, ao nosso 5º dia de palestra, é com imensa satisfação que eu apresento a vocês o professor Antônio Luiz Santos. Professor graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, é mestre em Agronomia, Produção Vegetal e Manejo de Grandes Culturas pela UFSM, é doutor em Ciência do Solo e Agricultura de Precisão pela UFSM, é coordenador do Laboratório de Agricultura de Precisão do Sul, LEPSul, é professor associado 2 da UFSM, campus de Frederico Westphalen, é professor e orientador do programa de pós-graduação em Agronomia, Agricultura e Ambiente e no programa de pós-graduação mestrado profissional em Agricultura de Precisão, é autor do livro Agricultura de Precisão do Rio Grande do Sul, ministrou mais de 600 palestras no Brasil e exterior, além de publicar mais de 100 artigos científicos. Colunista da Novo Rural, diretor técnico e fundador da Connect Farm, projeto desafiando e construindo a produtividade. É com imensa satisfação e lhe agradecendo, professor, a sua disponibilidade, passo a palavra ao senhor. Uma excelente apresentação, um excelente evento a todos nós. Uma boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Estão me escutando bem? Aí eu vou pedir sempre que possível vocês vão me instruindo aí por conta de nós evitarmos algum probleminha aí, tá? Vou colocar minha apresentação. Está sendo projetado, tá ok? Alguém me dá retorno? Está sendo projetado? Sim, professor, está sim. Então tá, beleza. Tá ok. Isso. Qualquer coisa, tu fica no apoio aí, Lucas, tá? Pessoal, uma satisfação muito grande. Aí eu quero agradecer o convite, parabenizar os docentes também que estão assistindo, né, pelo nosso dia. Hoje é um dia que marca um pouco, e também eu digo sempre que é um momento de reflexão pessoal, né, da nosso compromisso, da nossa função como educadores, né. Claro que a gente gostaria de estar
pessoalmente aí com cada um de vocês, mas também é um momento de nós nos reinventarmos, né, como pessoas. Eu acho que o tema que a gente vai falar hoje, ela tem um pouquinho também desse lado digital da agricultura e esse compromisso aí também que a gente tem. Eu tenho certeza absoluta que muitas coisas pós-pandemia não vão mais ser as mesmas, né? Assim como a gente imaginou que lá no início, meados da década, final da década de 90, que nós estávamos falando em agricultura de precisão, e hoje nós estamos falando em agricultura digital, né? Eu diria que muitas coisas vão realmente mudar para sempre. Só para dar um exemplo para vocês, cansei de sair de Frederico, ficar 5 horas dentro de um ônibus para meia hora de reunião em Porto Alegre, e depois 9 horas para voltar, né? Coisas que hoje a gente aprendeu que podemos trabalhar tranquilamente pela internet e com muita eficácia, né? Pensando, então, dentro desses desafios e oportunidades, eu diria que algumas coisas mudam ao longo dos anos, né? Por exemplo, aqui eu quero trazer que hoje a gente se comunica muito mais por WhatsApp do que pelo próprio telefone. Eu, particularmente, vivo essa transformação. E algumas coisas que foram aí grandes revoluções, como, por exemplo, o orelhão lá na década de 70, ela se tornou completamente obsoleto, né? Então, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas que vêm acontecendo na história da humanidade. É claro que algumas tecnologias, como a carta, aí, que é o meio de comunicação mais antigo da história da humanidade, ainda, né, eu recebo carta, eu recebo encomendas, a gente compra digital, mas a entrega ainda tem que vir de forma física, né? Então, também, algumas coisas vêm mudando na agricultura. Eu confesso para vocês que, agora, um pouco antes da minha palestra, recebi um convite no Facebook da minha tia, que tem 88 anos, fez um Facebook hoje de tarde. Então, vocês veem aí que algumas coisas realmente são transformadoras. Gerações que a gente imaginou que não ia se incluir na era digital, hoje estão trabalhando, estão se adaptando, enfim, tirando benefício. E para nós entender um pouquinho isso, só para vocês terem uma ideia, muitos jovens aí estão que estão nos assistindo aí, não pegaram esse momento, mas os professores aí, meus colegas, vão concordar comigo, né, que a gente, para assistir um filme, tinha que ir na locadora, tinha que ter um cadastro, eu tenho cadastro em várias locadoras, tinha que devolver o mais rápido possível, porque alguns filmes eram com devolução em 24 horas, tinha que rebobinar, tinha que, enfim, então era uma corrida aí desenfreada. Isso aí, só para vocês terem uma ideia, a Blockbuster é uma das maiores locadoras do mundo. Em 2004, eu estava iniciando meu doutorado com agricultura de precisão, comecei em 2003, né, começando a trabalhar com tecnologia. Essa locadora aí tinha 9.000 unidades no mundo, né, mais de 84 mil funcionários, tá? Inclusive Porto Alegre tinha uma, né? E, enfim, não se organizou para a era digital, não se organizou para a era do conhecimento e perdeu espaço para aquilo que vocês hoje, muitos usam, né? Eu sou um usuário, Netflix, né? Então, vejam assim, e a primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é que, na agricultura, nós precisamos ficar atentos também para com esses momentos de mudança, de transformação, né, tecnológica, e perante o risco de nós estarmos obsoletos nos próximos anos. Só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente está falando, em 2005, vamos pegar aí
2007, que eu estava terminando meu doutorado em agricultura de precisão, a gente estava começando a ter uma crescente aí de dados, né? Ainda a gente salvava as informações num CD regravável, né? O pendrive estava começando a existir, e hoje você fala, né, que já em unidades que a gente nem imaginava, né? Então, vocês veem que a evolução na era digital, em 2013, nós saímos aí quase de 0 para 2013, 4,4 trilhões de gigabytes. Depois eu vou fazer uma analogia com relação à agricultura, quantos gigabytes, terabytes, enfim, nós temos. Então, vejam que em poucos anos se aumentou de uma maneira monstruosa o número de informações. Isso em todas as áreas, né? A indústria que puxou essa discussão da indústria 4.0, né? Isso veio parar na agricultura, tá? E a projeção, e ela se confirmou, até ultrapassou, você fala que vai ultrapassar em 2020 por conta da própria pandemia, né? Estava uma projeção aí de que nós fecharíamos 2020, falta menos de 3 meses para encerrar o ano, 2 meses e meio, né? Em 44 trilhões de gigabytes, né? Então, vejam que nós saímos aí em um aumento de 300 vezes a informação. E a agricultura, pessoal, é uma das grandes responsáveis, né, por essa evolução digital de dados. Então, isso que eu gostaria de mostrar muito forte para vocês, aí, principalmente para a nova geração de estudantes, porque eu não consigo ver quem está me assistindo, mas o professor Rossini, aí, que eu estimo muito, vai lembrar que o nosso tempo aí de faculdade, nós estávamos aprendendo a mexer com o computador, e hoje a geração mais nova está extremamente conectada. E, claro, pessoal, que nós temos algumas particularidades na agricultura brasileira, nós passamos por muitos desafios, e alguns que eu vou depois apontar, porque eu julgo como sendo fundamentais para a evolução dos próximos anos, né? Então, tem 2 fotos acima aí na tela de vocês, né, como é que se deu a evolução da agricultura, né, com o revolvimento das terras, né, no canto superior à direita ali, o primeiro manejo de plantas daninhas, né, no canto inferior esquerdo de vocês, os desafios da assistência técnica, né, e vem se alastrando ano após ano as dúvidas aí do agricultor. Então, nós temos algumas particularidades na agricultura brasileira, né, do seu próprio histórico de evolução, né, a sua própria transformação. E eu diria assim para vocês que um dos grandes passos que a era digital vem nos movendo é que, realmente, assim, nós temos mudanças extremamente profundas, né? Peguei uma foto assinadora, eu trator, lá da década de 70, e uma foto à direita aqui, como que a gente está dependente, está conectados com a telefonia móvel, quando a gente fica até agoniado, fica triste, quando a gente não tem sinal. As crianças hoje, a primeira coisa que pede quando chega num restaurante é a senha da Wi-Fi, enfim, né? Nós nunca tivemos um momento tão oportuno e tão promissor para buscar dados, buscar informações, né? Porém, nós também vivemos um momento extremamente perigoso, porque 2 coisas se proliferam na internet. Uma que é as notícias, as verdades, e outra é as fake news, né? Nós estamos vivendo um momento político agora, né, em que isso ainda acelera. Eu estava assistindo o depoimento aí de um procurador, né, da Justiça, isso se acelera, e isso vem parar também na agricultura. Por outro lado, pessoal, eu preciso trazer como que esse mundo de tecnologia e esse mundo de oportunidades, nós podemos combinar as coisas.
né? Vocês devem estar acompanhando, né, como bons estudantes, se não estão, tem que acompanhar, né, como está se dando as commodities, né? Nunca a soja teve tão elevado preço, né? Aqui nas cooperativas próxima da onde que eu estou, aqui em Frederico, estão chegando a comercializar soja a R$160 o saco, né? Eu tive uma reunião a semana passada com uma cooperativa aí que está falando em déficit só nela, só para os seus cooperados, de 1 milhão de sacas de milho. E por outro lado, nós temos aí mais um ano de seca, mais um ano de incerteza e desafio. E as oportunidades, né, elas estão aí. Você fala que nós temos uma oportunidade ao longo dos anos para aumentar em 46% a produção de milho e 30% a soja, né? Vocês vejam assim que nós tivemos a felicidade de ganhar o prêmio do SESB na última safra, Prêmio Nacional à Área Irrigada, né? Nós conseguimos aí produzir 111 sacos de soja por hectare, né, numa área irrigada, obviamente, mas nós tivemos a chance de produzir nessa área, nos seus 55 hectares, produzir 102 sacos de média. Então, vejam que é possível, sim, aumentar a produção, mas eu vou falar um pouquinho sobre os grandes desafios que nós temos pela frente. Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Não se assuste que tem um cusco acuando aí. Trabalhar de casa, às vezes, tem isso, né? Uma cachorrada aí. Tudo certo, professor, tudo certo. Tudo tranquilo. Então, nós temos a vantagem que depois eu termino a minha palestra e vou para o meu quarto, vou jantar, enfim, né? Mas tem a cachorrada também que atrapalha. Mas vamos brincando e vamos tocando a vida, né? Uma das coisas, pessoal, que a agricultura de precisão nos ensinou nesses anos todos, né, é fazer uma reflexão sobre a agricultura. É isso que eu quero provocar vocês também nessa noite, né? Porque a célebre frase que muitos produtores têm, olha, eu estou produzindo bem, não vou mudar. Né? Aquele cara que eu escutava muito aí, e ainda escuto, né, dos produtores, eu tenho viajado muito, a semana retrasada eu passei toda ela no Mato Grosso do Sul, né, visitando produtores, enfim, né, e a gente escuta muito isso, olha, eu estou produzindo meus 70 sacos de soja, eu estou produzindo aí bem, não preciso mudar. Então, vejam que a agricultura de precisão, a agricultura digital, ela começou a nos aumentar o olhar por hectare, né? Fazer essa reflexão. E aqui tem dois exemplos bem clássicos, né? Já não de hoje, essas safras, lá ainda de 2002, 2003, 2004, né? Então, 2002, 2003 foi uma das melhores safras de soja no Rio Grande do Sul, né, em que a gente produziu muito bem quilos por milímetro de chuva, né? 2003, 2004, talvez muitos não vão lembrar, mas foi uma das secas mais terríveis que nós tivemos no Rio Grande do Sul, média do estado, 17 sacos de soja, né? E aí cai drasticamente quilo produzido por milímetro precipitado. Essa última safra, né, 2019 e 20, novamente começa a expor isso aí. Então, uma das coisas que nós precisamos começar a lançar mão dos aparatos tecnológicos é para nós nos precaver dessa instabilidade produtiva. E aqui o lado direito de vocês, vejam que se fala o seguinte, que nós estamos tratando de uma indústria céu aberto, né? É um grande desafio. O milho, pessoal, consome 300 litros de água para produzir 1 quilo de massa seca. 300 litros. Né? A soja se fala em 500 litros por quilo de massa seca. Então, depois vocês podem fazer o cálculo, né, aí durante o final de semana, enfim. Olha, se eu estou produzindo 50 sacos de soja, ou 3 mil quilos aí de soja, e eu quero partir para 100 sacos de soja, para 6 mil quilos,
né? Eu tenho 3 milhões de litros de água, eu saio de 1,5 milhão de litros de água para 3 milhões de litros de água, só pensando em grão, fora a palha, a raiz, né, que tem que produzir. Então, vejam que algumas coisas vão ter que andar junto com a tecnologia, porque a tecnologia vai nos permitir gerar mapa, enxergar com imagens de satélite, com sensores, com atuadores, com algoritmos, com precisão matemática, com software robusto, mas água, né, nós temos 2 caminhos, ou vem da chuva ou vem via irrigação, e isso faz parte, né, é o principal insumo na agricultura. Então, eu vou falar depois da minha visão. E aqui só está para vocês terem uma ideia, né, que o que acontece, né, aconteceu naquele ano, né, uma lavoura aí, mesmo uma lavoura muito bem conduzida, muito bem trabalhada, nós tivemos, né, a média do estado foi 17 sacos, né, e aquela lavoura muito bem conduzida, teve lugares que produziu 70, teve lugares que produziu 40. Então, vejam que esse é um dos grandes desafios que nós teremos nos próximos anos, né? Hoje recebi fotos aí de produtor, eu estou no Clube Amigos da Terra, né, sou sócio, recebi fotos aí de pegando fogo em lavoura, né? A umidade relativa do ar aqui na região estava 20% hoje, um fato histórico, isso aí acontecia só em Brasília, né, lá no Distrito Federal, e agora está acontecendo aqui na nossa região. Então, pessoal, uma das coisas importantes que a gente tem que aprender é que não existe tecnologia que vai corrigir um erro de manejo, né? Aqui a gente está usando sensores para mapear uma lavoura, está conseguindo usar um software e ter uma visão em terceira dimensão, né? Mas na hora do embate, na hora da interpretação, o que a gente vê? Que são coisas aí, nesse caso específico, ligado aí a problemas de erosão ou problemas básicos de manejo. Então, uma das lições que a gente tem que aprender, e eu tenho usado esse slide, muitos já viram, mas eu tenho usado ele como para esse fim didático, porque às vezes a gente está muito focado aí na tecnologia e esquece os conceitos básicos agronômicos, né? Eu diria assim que o bom agrônomo tecnológico é aquele que ele consegue aí respeitar alguns desafios. E eu vou falar algumas coisas, então, que eu acho importante dentro dessa reflexão, perfil agronômico, possibilidades agronômicas dentro dessa era digital, né? Eu peguei aqui algumas imagens que estão aí na tela de vocês, que são imagens que estão aí. Se vocês botarem aí imagens de satélite no Google, né? Vocês estão ali me assistindo, né? Não precisa botar agora. Se vocês botarem imagens de satélite no Google, vocês vai vir rápido algumas imagens como essa. Né? E isso é vamos dizer assim, de certa forma, uma falsa visão do uso da tecnologia, porque a gente, então o drone ele já te dá todo mapeado a lavoura. E a gente sabe que não é assim, que a gente tem que planejar o voo, tem que ter uma boa câmera, depois tem que ter um bom software, tem que ter uma boa filtragem, tem que ter depois todo um refinamento, depois tem que interpretar. Mas, independente disso, pessoal, né, eu usei essas imagens, esses mapas, para dizer o seguinte, que um dos desafios que nós precisamos mudar urgentemente é a gestão da informação no campo. Não é mais possível, né, como está ali no canto direito inferior de vocês, a gente querer buscar alta produtividade, buscar alta eficiência dentro de uma propriedade, né, com uma bagunça no ponto de vista de gestão, porque a agricultura de precisão, a agricultura digital, ela, em termos de conceito, ela não veio só para aumentar a produtividade, ela veio para aumentar a rentabilidade desse produtor. Então, se a gente não aumentar a gestão da informação no campo, dificilmente a gente vai comprar bem os insumos, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma boa venda depois do nosso produto. Né? Então, me lembro ainda menino, né? O meu pai não cuidava dólar para vender soja, não cuidava, pequeno produtor, não cuidava dólar para comprar combustível, nada, né? Hoje, quem não tiver informação, dificilmente a gente vai ter
essas eficiências. Então, aqui está uma imagem para vocês, né, na tela. Aqui tem um talhão que tem 200 hectares aí. Esse maior aí. Como é que eu vou acertar, tomar a decisão assertiva como agrônomo se a gente não conhece, não tem informação? Né? Eu sempre digo assim que o agrônomo ele vai ter que se aproximar, o bom agrônomo ele vai ter que se aproximar muito do que hoje os bons médicos fazem, né? De não tomar decisão sem ter exames, sem diagnóstico. Fica muito mais assertivo, né, se a gente tem informações. Então, hoje, antes de qualquer refinamento, nós precisamos que o básico seja bem feito, né? Então, por exemplo, aqui tem uma visão de uma área, né? Em vermelho, as colunas em vermelho ambientes com baixa produtividade, em amarelo são ambientes com média, e verde aí ambientes com alta produtividade, né? Então vejam, se nós pegar o gráfico, isso aí até para os mais novos aí, né, que não fizeram ainda fertilidade, que não fizeram outras disciplinas, né, para vocês entenderem também, eu estou falando ali que tem coisas básicas. Isso aqui é uma lavoura que precisa calcário, né? Lá que está produzindo pouco, está pH de 5,3, que tem alumínio, que já tem problemas, né? Para o crescimento, um impedimento químico para essas raízes crescer. Então, se nós voltar na história da agricultura, lá na década de 70, a maior revolução que aconteceu aqui no estado foi a Operação Tatu, foi essa questão de calcário. E, né, eu só quero trazer esse outro dado, que agora eu estou envolvido num outro projeto, né, junto com as cooperativas aqui do estado. Vejam que é crítica essa situação. Né? Como é que nós vamos falar em imagem de satélite, uma coisa que eu estou trabalhando aí com maestria, né? Vou mostrar algumas coisas para vocês. Como é que eu vou falar em agricultura digital, né? Se nesse universo aí fornecido aí pela CGL, lá pelas cooperativas, tabulado aí pelo meu amigo Fiorin, professor Fiorin, mostrando que nós precisamos aí, todas essas áreas precisam de coisas básicas ainda para resolver. E vocês que estão aí na metade sul do estado, que estão na Grande Itaqui, né, vocês vão compreender que também tem muitas áreas aí, que muita gente saiu aqui da região mais norte, mais centro, para ir plantar mais nas terras baixas, né, com um desafio enorme em termos aí de coisas básicas, né. Então, nós temos assim, pessoal, assim como a gente tem a grande oportunidade, né, de ir lá na Netflix e procurar o filme que a gente quer, ou pelo menos que está disponível lá, assim como a gente bota no Google aí, ter um monte de informações, né. Aliás, hoje eu vi uma frase muito propícia para o dia de hoje, diz que o Google não substitui um bom professor, né, presencial. Então, eu fiquei feliz com isso. Mas isso aqui é uma área que eu monitoro, eu recebo toda semana, pelo menos uma imagem de satélite de como ela está. Peguei alguns recortes aqui. Então, dia 1º de setembro de 2018, olha como é que está a lavoura e como é que está o dia 1º de 2019, né? Não atualizei isso aqui, esse slide, né? Mas vocês veem que a gente tem uma oportunidade gigantesca de olhar a lavoura e nos voltarmos exatamente para aqueles locais que está com problema. Isso, pessoal, é inegável que nos ajuda muito, né? Porque se eu voltar aqui, eu não tenho informação nenhuma, né, dessa área, dificilmente eu vou ser tão assertivo. Essa área aqui que está na tela de vocês agora é a área que a gente pôde muito bem, né, definir aonde que ia colher, Procesb, e vencemos o concurso nacional de área de maior produtividade, área irrigada no Brasil. Então, vejam, se eu tenho informação, eu consigo tirar proveito disso tudo. Bom, segundo grande desafio, pessoal, nós precisamos nos voltar também mais para a pesquisa do que para a especulação. Vocês não fazem ideia como a gente é assediado, como a gente é visado, não digo só eu, mas colegas, né? Um monte de coisa que surge aí de perfumaria na internet, né? Hoje eu estou gerenciando, eu criei há 9 anos atrás um grupo de agricultura de precisão no Facebook, está com 3.700 membros, vocês podem se inscrever lá,
agricultura de precisão, né? Mas todo dia eu tenho que combater fake news e coisas, né, que se coloca lá para forçar o pessoal a comprar produtos milagrosos, coisas assim mirabolantes. Então, não adianta ter um monte de dados se a gente não saber tomar informação. Essa foto que está na tela de vocês é em 2003, né, de quando se começou a falar agricultura de precisão. Pessoal, os curiosos eram muitos naquela época, tá? E no outro ano a gente fez esse mesmo dia de campo, não tinha 50 pessoas. Então vejo que às vezes, né, é muita especulação, é muita euforia e a gente não consegue tirar realmente os benefícios. Tá? Tanto é, pessoal, que uma dissertação que eu orientei aí do Gilmar Corazza, tá? Nós fizemos um levantamento em várias áreas de agricultura aqui no estado, usando mapas de colheita, e nós chegamos que 30% das lavouras apresentavam baixa produtividade. Então, veja um impacto econômico disso. Eu estou falando, pessoal, se nós pegar só a cultura da soja hoje, que você fala em 6 milhões de hectares aqui no estado, eu estou falando em 2 milhões de hectares que está produzindo aí 40, 50 sacos de soja nos bons anos. Tá? Então, a gente está criando uma instabilidade na produção, grande distanciamento desses ambientes entre produz mais e produz menos, e isso, de certa forma, enfraquece financeiramente o produtor, diminui a capacidade aí de receita para os municípios e, obviamente, para o Estado. Tá? Tudo certo aí? O áudio está ok? Tudo ok, professor. Tá bom, eu vou devagarinho aí para a gente poder não cometer aí algumas de ficar falando e sair fora aí e vocês, né, não conseguir me acompanhar. Agora, por que é oportuno? Eu fico feliz com o convite de vocês aí, com essa indicação, né? Porque um dos maiores desafios que nós temos pela frente na era digital, pessoal, é as pessoas. Tá? A tomada de decisão e sucesso das estratégias adotadas depende do fator humano. Tá? A gente já conseguiu agora, né, eu criei uma startup, aí a gente conseguiu, com um banco de dados, com cruzamentos de mais de 100 mil análises, né, conseguimos criar um algoritmo aí, matemático muito robusto, depois eu vou mostrar um pouquinho do resultado dele, né, que nós conseguimos definir ambientes de produção e aumentar a assertividade agronômica em mais de 15%. Agora, não adianta ter uma fórmula matemática, não adianta ter o melhor computador do mundo, né, o melhor software, assim, agora deu uma diminuída, mas pelo menos uma vez por mês alguém me manda um e-mail, uma mensagem perguntando qual o melhor software para agricultura de precisão. Isso é clássico, né? E eu digo assim, o melhor software para agricultura de precisão depende de quem vai estar sentado na frente dele. Né? Então, as pessoas, pessoal, é que fazem toda a decisão. Só para vocês terem uma ideia, isso que foi agosto do ano passado, eu estava voltando uma palestra no Paraná, né? E vinha os carros no sentido contrário, e com o alerta ligado, né? Eu achei que estava naquele auge de pegar fogo no cerrado e tal. Eu achei que estava pegando fogo essa lavoura, né? E aí, surpreendentemente, saiu um caminhão, né, atrás da coxilha ali, que estava um pouco, né, aplicando calcário, né? Então, a gente tem um olhar já clínico, eu digo, não, esse caminhão aí está preparado para agricultura de precisão, ele está usando taxa variada aí de calcário, né? Então, vocês imaginam, né, está atravessando aqui o asfalto, o calcário, está lá em cima aplicando calcário e está atravessando. Por que eu digo que o grande desafio é pessoas? Porque alguém foi lá coletar solo, mandou talvez para o melhor laboratório, usou um bom software, gerou um bom mapa de fertilidade, gerou uma boa prescrição, comprou um bom calcário, né? Mas na hora de executar, a pessoa não teve a sensibilidade de dizer, olha, tem muito vento, as condições não estão propícias, eu não vou aplicar. Né? Então, é a pessoa que aperta o último botão, é a pessoa que vai realmente dizer que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer. Aqui estou indo
né, também foi o ano passado, né? Esse ano eu não consegui parar para fotografar, eu estava no trecho que eu trafeguei no Mato Grosso do Sul, estava em obras, né? Mas o ano passado eu parei numa lavoura lá, porque o cara estava lá próximo a Cascavel, próximo aí, né, ao berço do plantio direto no Brasil, um produtor lá passando uma grade, né? Então tinha feito soja, depois fez milho safrinha, deixou em pousio, né, essa lavoura, e depois estava lá passando uma grade. Aí eu parei para conversar com ele, eu disse, entra uma coisa e outra. Perguntei se ele fazia agricultura de precisão. Ele disse, eu faço agricultura de precisão, inclusive estou usando aí algumas imagens satélite. Então vejam aí que ele estava usando tecnologia de ponta e, no entanto, estava lá fazendo uma ruptura, né, na estrutura de solo, né, gerando aí uma catástrofe, vamos dizer assim, do ponto de vista conservacionista, do ponto de vista, né, agronômico. Né? E ele me disse, não, eu estou aí passando a grade para combater as plantas daninhas que vieram espontâneas. Então, às vezes, assim, são pessoas, né, que podiam ter tomado uma decisão, ter feito uma cobertura, ter feito um outro investimento, né, com benefício. E essa foto aqui, que me marcou negativamente 2019, foi em Cruz Alta, uma foto que eu recebi aí, né, do meu ex-orientado, do Coraza, né, mostrando uma lavoura aí que não sei quantos anos vai demorar para voltar. Então, são lavouras que usam tecnologia, que estão dentro de uma inserção de uma agricultura digital, né, mas vejam bem que são pessoas que têm que tomar decisão, e são coisas aí que às vezes não acontecem, né, que são coisas básicas que não estão acontecendo, como a rotação de cultura, né, que bota tudo a perder o avanço da tecnologia. Tá? E essa aqui também, né, lá no passado, em Santa Catarina, né, que era uma lavoura de buva. Né? Então, tem buva resistente, tem problema, né, mas vejam aí que não dá nem para chamar de lavoura isso aqui, né, é uma tragédia. Né? Geralmente, quando eu bosto essa foto, é essa, e depois essa, o pessoal diz, mas é melhor ter a buva do que ter, né, essa situação anterior. Tem que admitir, mas não é por aí o caminho, né. Bom, e aí eu jamais deixo de lembrar, sempre meu querido, eterno, saudoso Dirceu Gassi, ele disse, olha, todas as decisões dependem das pessoas, né? A frase célebre aí, que imortalizou o Dirceu Gassi, né, no conhecimento aplicado por hectare, né? Então, algumas coisas são básicas aí. Ele sempre dizia assim, Santi, você que mexe com tecnologia, vocês que mexem com isso tudo, vocês têm que continuar batendo na tecla de que falta cobertura, que tem que melhorar a estrutura, que tem que diminuir o trânsito de máquina, tem GPS, tem piloto automático, mas você anda por toda a lavoura, né? Eu não vou entrar na área do Mussini, né? Mas nós estamos perdendo para as plantas daninhas, nós temos que aumentar, enfim, uma lista enorme aí que o Dirceu sempre dizia. Então, os princípios básicos não mudam, pessoal. Por isso que a gente continua, eu estou fazendo agora um levantamento do ensino e a pesquisa em agricultura e precisão nos cursos de agronomia no Brasil, e não muda, né, o nosso currículo. Eu tenho que saber de fisiologia, eu tenho que saber de solo, eu tenho que saber de máquinas, eu tenho que saber, né, das questões de plantas daninhas, de entomologia, de fitopatologia. Por quê? Porque o conhecimento é básico. Para nós entrar no quarto desafio, que é, né, a visão de sistema de produção. Né? Se vocês não tiverem uma visão de sistema de produção, né, ou quem não tem, seja técnico, seja produtor, uma visão de sistema de produção, vai ter pouca chance de sucesso nos próximos anos. Tá? Esse aqui é na mesma lavoura, né, menos de 150 metros de distância. Vejam aí na primeira foto como é que está a espiga de milho, como é que está o sistema radicular, né, raízes crescendo até 1,80 m, e na outra foto de baixo, né, como é que está a espiga, como é que está a raiz e a raiz do milho, e como é que está no perfil de solo, aí crescendo até 80 centímetros de solo. Então, às vezes a gente tem, eu vou fazer um mapeamento de fertilidade e vou achar que as coisas estão tudo resolvidas. Né? É o grande erro das empresas tradicionais da agricultura de precisão que está sendo cometido, já tenho alertado isso há alguns anos, é só pensar em agricultura de precisão, agricultura digital,
falando de calcário, fósforo, potássio, e não pensar nesses outros quesitos que é o sistema de produção. E aqui está só um exemplo aí da Fundação Mato Grosso, da Embrapa, vou trazer alguns exemplos um pouco de fora para vocês verem, né? Como que impacta, às vezes, muito mais a produtividade. Isso aqui foi um veranico 2013 e 14, né, em que se tinha o pousio e depois botou soja, deu 29 sacos por hectare. Tinha uma cobertura e botou soja, deu 59. Então vejam assim que às vezes coisas básicas que agregam um monte de produtividade, e não tecnologia, né? A tecnologia é para o refinamento, né? Nesse outro caso aqui do professor Sá, né, onde eu tinha pousio e depois soja, né, eu produziu 51 sacos, né, onde que eu tinha já uma boa cobertura e botei soja, já aumentou 5 sacos, né? Então vejam que às vezes, né, a gente está comprando uma tecnologia que não é adequada para a nossa área, ou seja, tem coisas mais básicas para ser feito, né? E esse gráfico aqui do colega de Biase, lá da Embrapa Soja, para mim ele é fantástico, né? Um trabalho lá de 2010, mas que ele ainda ele é apropriado. Vejam ali, né, num solo aí, com 1,8 de matéria orgânica, tá? Na primeira barrinha ali, e não tem palha, pessoal, produziu 32 sacos. Esse mesmo solo, que tem 1,8 de matéria orgânica, mas eu começo a botar palha, pulou lá para 56 sacos. Ou seja, a palha entregou aí 22 sacos a mais, né? Agora, se eu tenho solo já mais rico em matéria orgânica, mas também não tem palha, né, eu estou falando aí em 44 sacos contra 66. Então, quando eu começo a pensar sistema de produção, matéria orgânica, e pensar qualidade do plantio direto, palha, né, eu estou falando aí numa entrega significativa. E alguém que está aqui escutando, quem sabe, né, pode dizer assim, Santi, mas isso aqui é agricultura digital, isso aqui é agricultura de precisão. Eu estou trazendo esses exemplos, pessoal, porque muita gente queimou a tecnologia de agricultura de precisão, e nós estamos vivendo um momento ímpar também de queimar a agricultura digital por conta de aplicar isso, né, de maneira totalmente errônea, né, totalmente em áreas degradadas, né? Ou seja, é como esse caso aqui, né, que está aí para vocês, né, 3 mapas de produtividade de culturas, né, no caso aqui 2016, 2017 é uma safra de milho, né, 17, 18 soja, 18, 19 é milho, né, e se eu não tenho informação, eu fico naquela, será que, né, que é o que estava acontecendo com esse produtor, olha, aquela parte mais vermelha, mais embaixo aqui, eu acho que é compactação, porque eu sempre estou produzindo mal, eu sempre estou produzindo, né, não estou conseguindo ver a entrega de produtividade. Então, se eu não tenho informação, é como eu ir no médico e dizer, olha, eu acho que tu tem que operar. Mas será, doutor? Eu acho que tem que operar. Mas não tem um diagnóstico se você precisa operar ou se é apenas com medicamento resolve. E ali embaixo tem um mapa de penetrometria, mostrando que não tem compactação. Então, nesse caso aqui, era um problema seríssimo de fertilidade. Então, sem tomar a decisão, né, sem informação, eu não consigo tomar essa decisão. Esse outro pivô aqui, né, o produtor investiu em tecnologia, né, e estava pronto, diz, olha, Santi, eu vou escarificar toda essa área aqui, porque eu não estou conseguindo produzir, eu botei irrigação achando que eu ia produzir mais, e não está entregando produtividade, né? Isso aconteceu, pessoal, a tal ponto aqui no estado, que na Expo Direto 2018, né, o equipamento mais vendido na Expo Direto foi esse escarificador. O pessoal teve uma febre aqui de revolver as áreas. Confesso para vocês que, nesse caso aqui, o pivô, ele tinha um problema aí de compactação, tá nessa mancha aqui, né? Onde que tem verde, que está o verde claro, o verde escuro, não tinha problema. Então, aí, menos de 60% da área, em torno de 40% da área estava com problema. E os outros 60% não precisavam mexer. Para que ia gastar combustível? Para que ia gastar mão de obra? Para que ia gastar aí, revolver o solo? Então, esse é um aspecto importante, pessoal. Vejam, né, que se eu não tenho a informação, né, e se eu não tenho uma boa pessoa para tomar essa decisão,
eu fico naquela, né, de fazer intervenções ou tomar decisões dentro da minha lavoura, né, correndo o risco de, em vez de ajudar a minha lavoura a se tornar mais produtiva, eu piorar a situação, né? E por que eu estou falando isso, pessoal? Isso aqui é um gráfico de matéria orgânica, né, em 3 ambientes de produção, no ambiente de alta, no ambiente de média e no ambiente de baixa. Vejam lá que a planta, pessoal, a planta ela é mais inteligente que nós imaginamos. Eu tenho focado muito na planta como principal sensor. Tá? A principal tecnologia é a planta. Tá? A planta, os princípios agronômicos para ela é mais importante que qualquer tecnologia. Ou seja, vejam aqui, eu usei tecnologia para definir esses ambientes de produção. Eu usei tecnologia para ir lá coletar o solo, usei tecnologia para analisar esse solo no laboratório, eu usei tecnologia para gerar esse gráfico, mas a planta ela já estava me dizendo, olha, aqui tu tem 2,5 de matéria orgânica, numa camada 0 a 15, e eu estou bem. Olha, aqui tem 1,7 só de matéria orgânica, quase 1% de diferença, 0,8% de diferença de matéria orgânica, e isso, 0,8 de matéria orgânica, aqui tem muito menos água para mim, tem menos conforto, tem menos uma oscilação de temperatura, ou seja, eu não estou gostando daqui. Tá? Então, vejam que o princípio agronômico, que é um bom solo, uma boa cobertura, a planta estava entendendo esse momento. Agora, é importante observar isso do ponto de vista nas áreas? Né? Fiz um levantamento em 7 lavouras, mais de 3.000 análises, né, de compactação, e tem lavouras aí que nós estamos perdendo por vazio outonal, por falta de cobertura, por falta de, né, ter uma compactação mais elevada. Tem lavouras que estão perdendo 80 sacos por hectare de milho. Isso que foi na safra 18, 19. Então vejam aí que eu compro, eu pago R$700, R$800, uma boa semente de milho, aí daqui a pouco eu uso lá uma tecnologia de taxa variada de semente, e eu tenho aí uma área que não está preparada para receber taxa variada de semente. Por quê? Porque ela está compactada, ela não tem rotação, e acaba aí que eu estou usando uma tecnologia de ponta e estou perdendo em produtividade. Então, alguém vai dizer assim, tá, mas então um dos caminhos é nós ter rotação de cultura, né? E é. Agora, uma das coisas, pessoal, eu dou aula aqui de manejo de conservação também, e a gente tem que cuidar que muitos produtores estão em busca da planta milagrosa, né? Ou então agora nós estamos num momento muito dos mix de planta, misturas de planta, né? Tá? Tem gente que estava indo muito bem com azevém, abandonou, está na mistura de planta. Outros estavam indo muito bem com aveia, abandonaram para ir para a mistura de planta. Né? Mais importante que mudar o sistema de produção é entender por que eu preciso mudar e se eu tenho que mudar. Tá? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que estar sendo feita. Agora, uma coisa, pessoal, que para mim, desde já alguns anos atrás, não é mais possível, né? Isso aqui é um experimento que a gente fez aí, é continuar abandonando a lavoura numa parte do ano. Uma pena, hoje eu estava no campo aí, nós estamos montando um experimento com plantas de cobertura, né? Aonde nós ficamos aí 3 meses sem cobertura de solo, estava tomado de buva, eu não consegui ter tempo hábil aí para baixar a foto e botar aqui na apresentação para você. Mas essa foto, bem no canto direito superior aí, esse verde que vocês estão vendo, fora uma vegetação de azevém espontâneo, é buva, né? E aí, na época, a gente colocou aí a melhor cultivar que tinha no mercado, e essa área aí, que eu não tenho cobertura, não tenho nada, deu 50 sacos. E aonde tinha uma aveia, como é o caso aqui da direita de vocês, inferior, que suprimiu a buva, que tinha uma boa cobertura, deu 12 sacos a mais. Né? Depois a gente tem outros tratamentos, mas vejam que essa é uma boa reflexão. É a mesma coisa que nós procurar o melhor médico, procurar o melhor hospital, o melhor centro de tratamento e a nossa dieta não ser adequada. Né? Aqui só mostrar para vocês que tem plantas aí que dão 2, vocês não,
aqueles que não me conhecem pessoalmente vão achar que, né, mas dá 2,5 cm aí, né, nós temos N plantas aí, nós estudamos esse material, por exemplo, aí com hoje está sendo usado muito aí para silagem, né, nós conseguimos aí plantas que, como essa aqui, que em 86 dias entregou 16 toneladas de palha aí por hectare. Então não tem mais desculpa, né? Não, aqui em Frederico eu montei um horto de plantas de cobertura, chegamos a ter 97 espécies implantadas, né? Agora está no momento de transição, a gente tem ainda muitas, né? Mas não tem desculpa de nós não ter diversidade de espécies para cobrir o solo. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque vem o 5º grande desafio. Isso aqui faz parte de uma dissertação que eu orientei lá no mestrado profissional em agricultura de precisão, né, um rapaz, o Santos, aí, que trabalha na Massa Ferguson, né, que os clientes estavam se queixando, olha, eu compro a melhor máquina, né, uma máquina de ponta, e isso vale para todas as marcas, né, um caso específico dele, ele queria resolver um problema da Massa Ferguson, né, que, olha, distribui mal a palha. Né? E aqui está uma foto aí, né? Então colheu o trigo lá, e que agora tem muitos produtores colhendo aí, né? E uma parte cai mais palha, outra parte cai menos palha, mais palha, menos palha, né? E então a gente foi avaliar isso, né, do ponto de vista depois da colheita. E onde caiu só o fato, né, de cair mais palha ou menos palha, né? Aonde tinha mais palha deu 6 sacos a mais de soja por hectare. Então, por que o básico bem feito? Porque aí eu estou usando taxa varada de semente, eu estou usando a taxa varada de corretivo fertilizante, daqui a pouco eu estou usando imagem satélite, daqui a pouco eu estou usando um drone, daqui a pouco eu estou usando aí, enfim, todas as ferramentas possíveis, tá? E estou cometendo um erro que aí vem lá naquele 3º desafio, que são pessoas, de parar a máquina, regular ela e ajustar isso para que não tenha essa variação aí dentro da lavoura, né? Então, a biologia do solo, que a gente fala muito pouco, pessoal, né, isso aqui fez parte do TCC aí, no trabalho de final de curso aqui do Corasa, na época, né, mostrando aí que onde eu tenho mais diversidade biológica, né, onde eu tenho menos diversidade biológica, nesse caso, em destaque para vocês aí no vermelho, eu tenho aí problemas sérios aí de produtividade das culturas em geral. Peguemos aí, só para exemplificar para vocês, né, eu não tenho vida nesse solo, eu produzo menos milho, eu produzo menos aveia, eu produzo menos soja, pode botar a cultura que vocês quiserem em cima, vai produzir menos também. Então, assim, é um pré-requisito básico, né, porque essa organização. Isso aqui é um mapa clássico, né, porque a gente hoje, com a tecnologia, pode fazer mapa do que vocês imaginar, né? Então, isso aqui é o primeiro mapa de minhoca do Brasil. A gente montou um experimento aqui e fez um mapa de minhoca. Vejam aí que as minhocas, elas, onde não tinha planta, ali embaixo, no pousio, elas migraram. Elas, olha, aqui não tem comida, eu vou para outro restaurante, eu vou para outro lugar. Né? E o que impacta isso, pessoal? Né? Mudou ali. Então, aonde tinha o pousio, que daí a bicharada do solo se sentiu mal, a planta também se sentiu mal. Né? Então, estou saindo aí de uma produção, né, de 65 sacos para podia estar produzindo lá 73, 74 sacos. Então, vejam que é importante a gente fazer com que a lavoura caminhe dentro do tripé da química, da física e da biologia como um todo. Né? Então, o pessoal sempre me pergunta assim, mas e se eu fazer uma boa agronomia, eu preciso entrar na agricultura de precisão? Eu digo, olha, se tu está fazendo uma boa agronomia, né, a chance de sucesso de tu entrar na agricultura de precisão, na agricultura digital e ganhar ainda mais dinheiro é muito maior do que quem não faz uma boa agronomia dentro da lavoura. Né? Porque as coisas são mais lentas, pessoal. Isso aqui só para vocês terem uma ideia, uma lavoura aí que a gente já monitora há 10 anos, né? Não é tão fácil mexer com a matéria orgânica do solo, né? Com a reciclagem dos nutrientes, né? Então, isso aqui é uma lavoura, vejam lá que quando a gente começou a monitorar, até a 3ª reamostragem, né, nós conseguimos uma melhoria
se eu considero significativo, de 32% no teor de matéria orgânica do solo. Né? Mas isso é lento, então eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter todo um investimento, né? Eu não posso mudar as coisas como da noite para o dia. Então, um pouco, né, desse algoritmo que a gente acabou criando, é para entender o sistema de produção um pouco melhor, né? A gente está chamando ele de índice de gestão ambiental, que é a possibilidade de eu cruzar várias informações, né, químicas, físicas e biológicas, né, cruzar informações, né, de solo, de clima, né, cruzar informações aí também de histórico de imagens satélites, né, e dar uma nota para esses ambientes. Então, vejam ali que essa lavoura em específico, né, onde está verde, ela recebeu uma nota 9, né, porém, onde está em vermelho, ela recebeu 6. Coincidentemente, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, tá, onde está em amarelo, também recebeu 6. Né? Mas o que quer dizer isso? Que pode ser outros problemas, não os mesmos problemas, mas mostrando aonde que eu tenho, né, que tomar decisões dentro da minha lavoura. Só mostrar para vocês o que é possível fazer com tudo isso. Né? Então, uma das coisas que é importante, pessoal, não esperem cultivares milagrosas nos próximos anos. Não esperem. Eu estou constantemente ligado aí com o pessoal do melhoramento dessas grandes companhias, né? Então, isso aqui é um trabalho que a gente fez, uma dissertação do mestrado profissional também, em agricultura de precisão, que eu orientei, né? Que a gente pegou cultivares e botou num ambiente de alta qualidade e baixa qualidade, né? Para ver, estudar um pouquinho aí se realmente essa questão de taxa variada de semente tinha fundamento. E vejam aí que tinha materiais, né, muitos materiais produzindo mais de 80 sacos, vários materiais produzindo mais de 90 sacos. Tinha um material ali, o último, para vocês, que chegou a produzir 111 sacos. Ele nem estava no mercado ainda. Né? Então, realmente, assim, são coisas que estão ali. O que está fazendo a diferença? Qualidade do solo. Né? Então, hoje, pessoal, né, só para vocês terem uma ideia, esse aqui está um pouco pequeno, né? Mas se detenham mais, a gente consegue, né, pegar e fazer uma leitura de tal forma que eu posso dizer, olha o seguinte, a cultivar Zeus da Brasmark ele é adaptado para um ambiente de alta qualidade, né? A cultivar Valente da Brasmark é adaptado para um ambiente de baixa, né? Então, para esse caminho que a tecnologia, que a agricultura digital pode nos levar, né? Se a gente não fazer essas tomadas de decisão, dificilmente a gente vai se dar bem, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente pode olhar toda a propriedade, né, e pode planejar, diz, olha, no talhão 1 vai tal cultivar, no talhão 2 vai tal cultivar, depois eu vou plantar a minha janela de semeadura, eu vou fazer tal dia, né, depois o meu programa de fungicida vai ser desse jeito, né, e isso favorece a minha tomada de decisão, né, então, vejam como é possível. Aqui eu só quero trazer 2 exemplos para vocês, né, coisas simples, que se eu tenho informação, eu consigo mudar, né? Essa propriedade aí, ela, todos esses talhões que vocês estão vendo, cada barrinha desses aí é um talhão. Então, tinha talhão lá na safra 16, 17, tinha talhão lá produzindo 79 sacos de soja, tinha talhão produzindo 44. Tá? A média da propriedade fechou 56. Tá? O que a gente fez? A safra 17 e 18, de posse de conhecer cada talhão, cada ambiente dentro da propriedade. Diz, olha, vamos mudar, cultivar, vamos reorganizar as épocas de semeadura. Tá? Vocês viram aí que aquele talhão que produziu 79, ele acabou na safra 17 e 18 produzindo um pouco menos. Tá? Mas, por outro lado, nós não tivemos nenhum talhão produzindo 44 sacos. Né? Só com essa, eu tenho informação e ajustar 2 coisas, que uma é escolher melhor a cultivar e a outra é planejar melhor
a janela de semeadura, nós conseguimos entregar 5 sacos a mais para o produtor. Então, vejam como que a agricultura digital pode nos ajudar, né, de forma a entender e compreender todos os talhões dentro de uma propriedade. Aqui vou pegar um outro exemplo, outros 2 exemplos aí, são 2 fazendas, né? Veja que isso aqui é média, o primeiro exemplo à esquerda de vocês é uma propriedade com 1.250 hectares, tá? Nós conseguimos sair aí de uma média de 52 sacos em 2014, tá? E o último ajuste, o último não, na verdade eu não tenho ajuste aqui 18 e 19, né? Ainda tá aqui nesse gráfico, mas nós conseguimos fazer com que a média de 1.250 hectares saísse de 52 para 70 sacos. E nessa outra propriedade, uma média de 1.100 hectares, né, sair de 48 para 61. Então, vejam a grande oportunidade que eu mostrei lá no início para vocês. Estou falando em soja, que de aumentar, né, nível Brasil, em torno de 30% a produção. Tá? Vejam que é possível, né, mas que nós temos que, primeiro, ter dados e depois saber a decisão, né, do que fazer com esses dados. Agora, pessoal, não muda, né, o grande desafio atual continua sendo o teu solo coberto o ano inteiro. Né? Se nós continuar avançando na agricultura brasileira como um todo, né, planta soja, depois aí se dá para fazer safrinha, fácil, não deixa lá abandonada a lavoura. E vamos nos preocupar e usar a inteligência digital só lá naqueles 3, 4 meses que é da cultura da soja, nós vamos ter problema, né, e não vamos tirar os benefícios. Esse aqui é uma foto aí de um produtor em Carazinho, vejam que ele foi na safra o ano passado, ele estava colhendo a soja e já estava verdejando a lavoura dele, ele já tinha feito o conceito, né, em vez de colher e depois plantar a cobertura, ele fez o contrário, ele plantou a cobertura e depois colheu a soja. Eu conheço um exemplo, talvez muitos de vocês aí que estão na região que tem uma expressiva pecuária, né? Conheci um exemplo aí na região aí de Vacaria, Lagoa Vermelha, uma pecuarista, ela me disse assim, Sete, eu estou conseguindo, né, com essa ideia de entrar com a sobressemeadura, né, de azevém, uma semente de azevém, não qualquer semente, né? Eu estou conseguindo entrar aí 40 dias antes com o meu gado, depois em pastejo, em sucessão, e o que é melhor, né? Eu estou conseguindo vender esse meu gado aí num período que o valor da carne está maior. Então, nós temos que nos reinventar, pessoal, nós temos que partir aí realmente para outras coisas. Agora, isso aqui é uma foto lá do tempo aí do Dirceu Gassi ainda, né? E aí os colegas da área de mecanização sabem muito bem, né? Eu vejo assim, agora o pessoal está iniciando plantio de soja, tem ainda milho sendo plantado, né? Mas muita coisa aí acontece, como está nessa foto aqui. O produtor fez tudo certo, mas quer plantar correndo que nem Fórmula 1, né? Então, vejam ali bem à direita, ali, né, que ele conseguiu produzir uma boa palha, né? Mas por mau dimensionamento de parque de máquinas, ou então vamos dizer assim, falta de capricho mesmo, né, comete algumas loucuras dentro da lavoura. E aí nós temos problema aí de plantabilidade, nós temos problema de estabelecimento distante, e aí não tem uma lavoura que entrega. E aí vem, para nós ir quase para o fechamento, no 6º grande desafio, que é a gestão do conhecimento. Tá? Por que eu falo em gestão do conhecimento? Aqui tem uma estrada, essa aqui é uma foto que eu tirei perto de Rondonópolis, né? Uma foto aí, aqui tá pequeno para vocês, mas lá no fundo, lá à direita, né, o produtor passando a grade aí, porque ele colheu a soja, plantou milho e safrinha e estava com medo do fogo, né? E o outro aqui, o mesmo proprietário, ele plantou a soja, depois ele plantou o milho e safrinha e ele fez uma braquiária no meio e tá verde a lavoura dele. Então, assim, às vezes, pessoal, se eu não adianta eu ter todo um monte de informação da lavoura e não tornar isso de maneira efetiva, não organizar essa informação e não gerar capital para esse conhecimento intelectual.
né? Então, nós precisamos melhorar a eficiência, melhorar a efetividade, mas realmente, né, fazer com que com esse capital intelectual, né, realmente aconteça. Eu gosto de uma frase aí né, do pessoal do Google, né, que eles falam assim que se é para contratar os melhores profissionais para dizer para ele o que ele tem que fazer, então a gente mesmo faz, né? Então a gente tem que, como produtor ou como técnico, realmente, se a gente é bom, a gente tem que tomar a decisão e saber o que faz. Que é o que acontece, né? Isso aqui é uma foto que eu também tirei no inverno passado, né? Na verdade, em maio, né? Estava indo aí para o interior, né? As duas lavouras e um milho, né? Uma estava em pousio e a outra estava aí, né, com nabo, já colheu as duas colheram soja, uma ficou, a esquerda ficou em pousio, e a outra aí com nabo, para depois ciclar nutrientes, para descompactar, para me deixar aí 100, 150 quilos de nitrogênio, e depois, né, vocês têm alguma dúvida de qual lavoura, de qual lado da estrada vai produzir mais milho? Eu não tenho, né? Então, quanto vale essa decisão? Quanto vale essa informação? Né? Então, aquela célebre frase, né, do Dirceu, capricho, né? O que significa capricho, né? Isso aqui é uma foto aí do Arnes, que me mandou lá de Lagoa Vermelha, lá de Vacaria, né? Olha o capricho dessa lavoura, né? E se vocês irem no dicionário, depois procurar o que significa capricho, significa teimar, né? Nós precisamos insistir em algo. Ah, mas não deu certo, eu usei uma planta que não funcionou, né? Cara, tenta outra, muda a data, muda a dose, muda a quantidade, nós precisamos teimar, nós precisamos, né, além de confiar na pesquisa, né, mas os melhores produtores, os que estão se dando melhores, são aqueles que também fazem alguma coisa dentro das propriedades, não compram aí um determinado produto para aplicar em toda a área, né, mas experimento, testo, né? Não é simplesmente, eu fui lá num dia de campo e eu vi lá que tem uma cultivar de soja que produziu muito bem, aí eu chego e vou plantar em toda a minha lavoura, né? Tem que testar, ver se adapta para a nossa lavoura, né? Assim, uma das coisas, pessoal, que vocês têm que se dar conta é que a robótica, ela veio para ficar na agricultura, né? Hoje, a gente chama aí que grandes e médios robôs já estão no nosso dia a dia, queira nós, sim ou não, né? As colhedoras hoje aí tem, tu consegue, entra numa cabine aí, tem ar-condicionado, tem som, tem monitores que a gente enxerga aí, saca-palha, enxerga a rotação do motor, nível de combustível, enfim, uma série de outras coisas, né? Mini robôs, né? Nós temos aí, vamos dizer assim, quadriciclos instrumentados andando pela lavoura, coletando solo sem a gente descer de cima dele, fazendo compactação sem descer de cima dele, né? Equipamentos aí para leitura de condutividade elétrica, né? Micro-robôs, nós temos aí também mais presente, né? Sensores de umidade do solo, sensores aí de clorofila, enfim, né? E a nanotecnologia é uma realidade, né? Algumas áreas do conhecimento aí já estão usando nanotecnologia, né? Microchips implantados, né? A área de fruticultura já está bem avançada isso, né? Enfim, então a gente tem que se dar conta um pouco dessas questões que estão sendo usadas. Mas, vou voltar aí, né, naquela célebre, né, uma foto que eu tirei aí numa lavoura, que às vezes o que separa o certo do errado é uma cerca, né? Então, voltamos aí aos velhos conceitos da agricultura, né? Tendo que tirar o gado sem ajuste de carga animal, sem diferimentos, sem, né, deixar a matéria orgânica para o solo, está compactado, está tendo que mexer, e o outro aí passando no rolo-faca, né, fez uma semeadura de nabo, investiu aí na qualidade, né, para realmente a lavoura dele dar certo. Então vejam que
ao mesmo tempo que nós precisamos nos reinventar na agricultura, né, que nós temos uma chance gigantesca, tá? Eu quis trazer uma reflexão para vocês, não de usar, de como usar algumas ferramentas, né? Mas para fazer vocês, na geração mais nova, refletir um pouquinho com relação olha, eu posso olhar minha lavoura, né, essas duas lavouras aqui, dos dois lados da cerca, com um satélite, sem ir lá na lavoura. Mas a hora que eu vou interpretar aquilo que o satélite está me dizendo, né, porque queira sim, queira ou não, está em órbita o satélite, ele está cruzando por cima, né, ele está tirando foto da nossa lavoura. Agora, na hora de eu tomar a decisão, interpretar, vocês veem que, né, aí o bom agrônomo, o bom produtor é que vai se diferenciar. Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Espero ter trazido um pouquinho, né, de uma nova leitura sobre agricultura digital, né, na fase que nós estamos todos aí, cada um na sua casa, mais digital, né, impossível, né. Por outro lado, né, a gente nunca teve que estar tão presente na lavoura, tão presente aí no dia a dia como nessa era de informação, nessa era de dados. Não esqueçam disso, tá? Mais importante que ter um monte de informação é saber interpretar ela, saber como tomar decisão. E aí, meus amigos, tem que ler, tem que estudar, tem que fazer o básico bem feito, tá? Espero ter contribuído e agora a gente passa por um tempo de perguntas aí. Obrigado por enquanto. Obrigado, professor. Excelente palestra. A gente fica grato aí pelos conhecimentos passados até nós, né? Pelos dias de hoje, acredito que ainda assim a gente precisa seguir os pilares básicos, né? De atos para se ter uma produtividade cada vez maior e, claro, junto, né, a tecnologia, a obtenção de dados, agregando junto dos pilares básicos para o produtor se dar bem, digamos assim, né, ao longo do tempo. Parabéns novamente pela palestra. Agora a minha colega Laura vai trazer algumas questões. Isso, obrigado aí, a Laura vai nos moderando aí. Excelente palestra, professor. Achei muito interessante, até surgiu algumas dúvidas minhas, eu queria tirar elas com o senhor. Vi também ali naquela parte da robótica que o senhor falou, da questão do robô coletar a amostra de solo para análise, né? E eu tenho uma dúvida, se o senhor acredita que, por exemplo, os sensores seriam capazes de fazer uma análise da característica física do solo, sem a necessidade de a gente ir a campo e estudar o perfil dele, se teria essa possibilidade e seria mais rápido e também eficaz. Bom, a tua pergunta é excelente, né? Assim, eu acho que uma das pessoas que mais fez buraco em lavoura com penetrômetro, eu acho que fui eu. Desde o primeiro protótipo que a Falck lançou, a gente já começou a testar, né? E hoje eu tenho aí, para ser mais preciso, 106 produtores, na verdade, dá algumas áreas, né? São 106 produtores que eu tenho uma rede de pesquisa aqui no estado, né? Desde a região sul até, enfim, espalhado para tudo que é lado. Então, tem fazendas como aquela ali que vocês viram, né? Que tem talhões, tem fazendas com 15 talhões, com 20 talhões, né? Eu diria assim que ainda é cedo, mas não impossível de nós termos leituras indiretas, né? Uma das grandes promessas da própria condutividade elétrica é essa, né? A textura está muito redonda. O que a gente está treinando já, eu estou dizendo que não é impossível, mas eu imagino que alguns algoritmos, que de forma indireta a imagem satélite vai nos permitir fazer analogias com áreas com problema físico,
tá? Por exemplo, aquele pivô que eu mostrei para vocês, que tinha uma parte só compactada, né? A gente já enxergava isso nas imagens de satélite, que tinha uma área comprometida. O que a gente, né, depois com uma leitura de penetrometria, a gente comprovou isso. Então, quanto maior esse banco, estou falando desse banco de dados que a gente tem, porque vai ser possível, num futuro muito próximo, né, e modéstia à parte, eu acho que uma das pessoas que mais tem informações de produtividade física e imagem satélite é o nosso grupo, de poder fazer essas inferências indiretas, porque uma coisa a gente já está conseguindo, Laura, por exemplo, através da definição desses ambientes, não precisar mais fazer avaliações, ir lá em loco fazer avaliações nos ambientes de alta qualidade, né, que a gente conseguiu definir ambientes de alta qualidade, né, e não está precisando de mais fazer, por exemplo, penetrometria em grade, né, que é uma coisa muito trabalhosa, muito onerosa, demora e requer um número de subamostra muito grande para ser assertivo. Então, a gente já está conseguindo direcionar essas leituras. Agora, de poder nem precisar fazer, eu diria assim, que é uma questão de tempo, né? Para a fertilidade, só para aproveitar a tua pergunta, eu tive, inclusive, um orientado de mestrado que foi fazer doutorado na Exalc, que eles tentaram, e ainda não deu muito certo, fazer leituras indiretas para fósforo e para potássio, né, para que um sensor fosse lá, durante a própria semeadura, que esse sensor conseguisse, já que estava fazendo uma operação, fizesse a estimativa aí de nutrientes no solo, né? Então, ainda tem bastante ruídos, porque tem solos muito diferentes no Brasil, né? Mas para a parte física, eu vejo que é muito promissora esse caminho, né? Talvez seja uma área boa de ser estudada também. Eu estou, assim, muito focado nisso, né? Agora, essa semana mesmo, a gente teve uma reunião aí com uma startup que está mexendo com avaliações biológicas, né? E essas avaliações biológicas estão batendo muito com os problemas físicos. Então, eu acredito que o momento que a gente começa a combinar as informações biológicas com o físico e com produtividade, e consegue ajustar esse próprio algoritmo que a gente criou, porque esse algoritmo que a gente criou, ele está baseado em mais de 100 mil análises, né, de produtividade e de aspectos químicos e físicos, né? Então, ele está bem robusto, ele vai se tornando, cada vez que entra novos dados, ele vai se tornando mais inteligente. Então, eu estou bem, vamos dizer assim, entusiasmado, né, porque quando a gente trabalhava por isso que eu teve um desafio lá, um dos desafios que eu falei na palestra para vocês, que é ter essa visão do sistema de produção, porque a gente estava olhando, vou olhar a penetrometria, só olhava o mapa de penetrometria. Eu vou olhar fertilidade, só olhava um mapa de fertilidade, né? Então, hoje eu estou fazendo um caminho reverso, né? Estou pegando a planta, até porque o meu mestrado foi na área de produção vegetal, né? Estou pegando a planta e, a partir da planta, a gente está tentando entender o que está acontecendo. E aí nós, por enquanto, conseguimos ter uma melhoria de mais de 15%, em torno de 15% aí de assertividade quando a gente fez esse caminho reverso. Muito obrigada, professor. Vou ler aqui algumas do chat. O Eduardo Avelino Faleiro perguntou para o senhor: o que o senhor julga como principal limitante para se implantar a agricultura de precisão em uma lavoura? Seria a questão no custo ou a dificuldade do produtor em aplicar princípios básicos de manejo, como seria o caso de uma simples análise de solo, por exemplo, que é de suma importância, mas todavia muitos produtores não fazem? Eu diria assim que é o fator humano, né? Porque até eu participo lá da Comissão Brasileira da Agricultura de Precisão, lá em Brasília, e não existe um número oficial ainda do governo brasileiro, mas a gente, por uma série digo, a gente lá, a comissão, nós temos uma estimativa aí que nós não temos mais de 30% das lavouras no Brasil amostrada de forma
georreferenciada, não digo nem em grade, né, georreferenciada. Isso é lamentável, e o fator humano, ele é um pouco, nos entristece um pouco, por isso que a gente vai ter que ir cada vez convencendo mais pessoas, porque tem ainda produtores, eu conheço vários produtores aí que plantam 3, 5 mil hectares e que não tem um agrônomo, né? Ou que não acreditam, eu estou produzindo, aí boto 200 quilos por hectare e estou produzindo lá 60 sacos, tenho escala e estou ganhando dinheiro, né? Então, isso infelizmente, é muito comum, né? Eu vou muito para o Mato Grosso, vou muito para o Centro-Oeste, e lá é pior ainda, né? Tem muitos produtores que têm mesmo grandes grupos, essa mentalidade. Então, uma das coisas é o fator humano. E outro é que também, né, eu estou agora com esse projeto, construindo o Desafio na Produtividade, que a gente está envolvido, uma das coisas que está chamando a atenção, tem produtores que já passaram pela 7ª empresa da agricultura de precisão. Então, tem esse problema também dos produtores estar desacreditando. São maus profissionais que entraram no mercado, né, que foram lá, que fizeram um trabalho, né, não deram sequência, não deram continuidade, né, e que o produtor experimentou e saiu fora, né, não viu benefício, não viu sequência no trabalho. Então, eu diria assim, que tem a culpa também da assistência desqualificada, né? Só para vocês terem uma ideia, isso que nós estamos fazendo hoje é fantástico, porque os números que a gente tem do ensino e da pesquisa em agricultura de precisão, não estou falando em agricultura digital, que nós já estamos falando em agricultura. Saiu um artigo esses dias atrás da agricultura 5.0, nós temos aí nem na 4.0 direito ainda, né? Mas eu tive uma orientada, né, de mestrado aqui, que nós fizemos um levantamento do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, nos cursos de agronomia, só os cursos de agronomia. 40% deles apenas discutem agricultura de precisão dentro da academia. Então, hoje, nós estamos formando no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né, só o Rio Grande do Sul tem 24 cursos, nós temos muitos cursos de agronomia que estão formando, jovens que mexem no celular, que estão conectados, mas que não viram falar nada de agricultura de precisão. Então, isso é uma carência, né, que a gente tem. E outra é que nós somos em poucos, né? O professor Rossini, se está nos assistindo aí, um abraço, né? Mas sabe muito bem disso, né? Que somos em poucos aí. Então, vocês, né, jovens, têm que se despertar para esse mercado de trabalho também. Né? Então, acho que tem os dois. Muito obrigada, professor. Temos alguns comentários. A Bianca Moraes falou sábias palavras. Guilherme Ribeiro, parabéns, professor Santi, excelente palestra. Murilo Rossi, muito boa palestra. Eu acho que era isso por enquanto, professor. Olha, eu só tenho que ficar agradecendo você, né? Porque a gente agradece. Depois eu posso até, se vocês têm grupos, eu posso até socializar alguns materiais, né? Saiu um livro recente, até recebi ele a semana passada, está em inglês, eu também tenho dificuldade para ler, mas saiu um livro que está na forma digital, gratuita, aí, que é um dos maiores livros nos Estados Unidos, a gente pode mandar para vocês, e vocês nos grupos do WhatsApp, aí, se trocarem, né? Porque quanto mais gente saber, quanto mais gente... esse é o nosso desafio, né? De a gente fazer essas discussões, de fazer essas conversas, né? De realmente fazer o conhecimento chegar, né? E eu acho que eu falava lá no início da minha palestra, uma das coisas boas, né, desse lado que estamos vivendo, desse momento, né, é que a gente está conseguindo interagir com gente de tudo que é parte, né? Eu estava fazendo uma leitura essa semana do meu grupo de agricultura de precisão no Facebook, fiquei surpreso, são 7 países que nos acompanham. Se não fosse a tecnologia, a gente estaria falando aí talvez para os alunos aqui de Frederico. Então, realmente, vamos nos reinventar, né? Agora sempre com os pés no chão. Acho que é uma coisa bacana, né?
Eu sei que eu já dei algumas palestras, fiz alguns lives aí, né? Eu sei que ainda estamos, como professores, como alunos, estamos aprendendo, né? Dei aula, as minhas aulas também, estamos mais tímidos, eu diria. Então, não fico preocupados, vocês, o Lauro, o Lucas, aí a turma que organizou, né? Se o pessoal pergunta menos. É natural, na minha visão, né? Que nós estamos... É diferente de tu estar cara a cara lá com uma pessoa e tu se senta desinibida e quebra o gelo, né? Virtual a gente está perguntando menos, né? Mas na minha visão é uma questão de tempo, né? Já notei um acrescente com os meus alunos, né? As primeiras aulas ninguém falava nada, desligava a câmera, né? Desligava o microfone. Agora estão mais interativos, né? E geralmente ficou ali meu WhatsApp, geralmente vem mais perguntas depois. Esse dia eu fiz uma live, não veio nenhuma pergunta na live, veio, eu acho, umas 50 pro WhatsApp. Não. Mas eu tô com tempo, aí eu tô em casa, vocês que... Olha. Aham. Não, ali acho que é o Matheus Bittencourt também questionou. O senhor vê a agricultura de precisão como uma das alternativas para melhorar a produtividade das culturas de sequeiro em áreas de terras Sem baixas? sombra de dúvida, né? Eu estou aprendendo também bastante com essa experiência das terras baixas, né? Para vocês terem uma ideia, eu me formei em agronomia em 2000, dia 10 de janeiro de 2000. E quando eu fazia, né, a agronomia em Santa Maria, me lembro muito bem que se dizia o seguinte, que não tinha mais não tinha mais fronteira agrícola no Rio Grande do Sul. Isso estou falando há 20 anos atrás, né? Não tem mais fronteira agrícola. Na época do Sr. Enio Marquesan, que é um dos grandes nomes aí da pesquisa de arroz, e, enfim, com tecnologias nas terras baixas, né? O Sr. Enio Marquesan já pesquisava soja na várzea, né? Chamavam ele de louco, pesquisava milho na várzea. E da noite para o dia, 600, 700 mil hectares migraram para a soja nas terras baixas. E eu vejo um grande potencial, tem pouco estudo nas terras baixas, né? Poucas pesquisas. Agora a gente também está com um produtor, eu estou com pesquisa lá em Camaquã, para vocês terem uma ideia, lá em Jaguarão, né? Para tudo que é lado, para tentar entender um pouquinho esse universo, porque tem uma mega oportunidade, né? São solos interessantes, tem uma diferença, estão produzindo muito bem, muitas áreas aí que a gente está acompanhando, tem altas produtividades, está mais perto do porto, tem uma logística, né, interessante. Eu diria assim que é um dos grandes trunfos que existe aí, é avançar a pesquisa e avançar o uso de tecnologia nas terras baixas. Eu vejo que é uma mega oportunidade, né? E aí aquilo que nós estava falando, né? Claro que algumas coisas são diferentes das áreas de coxilha aqui, né? A agricultura de precisão não deixa também de muitas coisas que são usadas aqui, talvez não se adaptam para lá, né? Tem tecnologias, por exemplo, condutividade elétrica para nós aqui tem pouca importância, porque não tem muitas correlações para a região mais das terras baixas, por questão de flutuação do lençol freático, né? Isso já funciona muito bem, é muito parecido com o que acontece na Argentina, né? Então, eu acho que é um dos grandes caminhos, né? São áreas novas, são áreas que têm pouca informação, tem muitas áreas que o produtor está... Vamos pegar o exemplo aqui da região mais centro-norte do estado, aí tem produtores que têm 30 anos já de conhecimento da sua lavoura. Tem áreas aí que o produtor está plantando há 5, 6 anos, né? Menos só anos. E aí a tecnologia é um dos principais caminhos para se ampliar a informação dessas áreas, né? Vai apressar, vai ajudar esse produtor a conhecer mais rápido a lavoura dele. Mas precisamos aprender muito sobre as terras baixas ainda, né? Eu, particularmente, que eu sou da coxilha aqui. Sim. Bom, acho que era isso.
Mais alguma pergunta? Acho que era isso. Não sei se a Laura quer fechar para nós. Da minha parte, eu agradeço novamente a sua disponibilidade, professor. Em nome do CEL também a gente agradece a sua palestra. Minha colega Laura faz também só tenho a agradecer a vocês, primeiro, pela lembrança do meu nome, né? Segundo, que, né, pelas perguntas, pela oportunidade da gente interagir. Se não me falha a memória, eu estava lembrando aqui, eu acho que a primeira turma que teve de agronomia está aqui, eu fui aí dar uma palestra, né? Alguns anos atrás aí. Depois eu tive aí numa banca de concurso para professor na área de mecanização agrícola, aí, antes do Rossini para lá. Então tem né, agora tenho, acho que foi professor de vocês aí, disse que era para me mandar um abraço, o professor Marcos Tuebel, aí, que foi professor aí, também disse que era para mandar um grande abraço para todo mundo, é meu colega aqui em Frederico. Aí. Então só tenho a agradecer a vocês pela lembrança e estou sempre à disposição, aí pode me procurar sempre que for preciso, quiserem conhecer, quiserem aprender. E estamos abertos a receber gente daí também para fazer mestrado, quem sabe, conosco futuramente. Com certeza. Muito obrigada, professor. Uma excelente palestra. Com certeza vamos procurar o senhor de novo para nos passar seus conhecimentos. Acho que era isso. O Matheus Bittencourt agradeceu e parabenizou pela palestra. Eu acho que, por enquanto, era isso. Futuramente, vamos fazer mais uma. Vamos sim. Muito obrigada, professor. Então, tá bom. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todo mundo. Boa noite a todos.